Olá, sejam bem-vindos, estamos começando mais um episódio direto do Nubank Park, a casa do Reload, sim! Estamos na edição 2026 do Bernoulli Reload, esse evento que é promovido pelo Bernoulli Sistema de Ensino, um evento que tá lindo. Se você não teve a oportunidade de vir, fique tranquilo, com certeza teremos a edição de 2027, mas nós estamos aqui na edição 2026, incrível, mais de 800 gestores na plenária, especialistas falando sobre essa inteligência múltipla, seja ela coletiva, individual, artificial. Eu sou Bruno Lira e ao meu lado, Guilherme Goulart. Muito bem, meu querido, e dessa vez com duas pecinhas nessa mesa fenomenal, grandes amigos, eu fico sempre acompanhando porque é um grupo que está crescendo muito e eu fico impressionado com a capacidade de gestão e com o desenvolvimento dos alunos do grupo do Roberto Carneiro. Sejam bem-vindos, Patrícia e Rodrigo. Obrigada. Patrícia, eu quero começar perguntando porque a gente sabe que ninguém cresce sozinho. A gente precisa de parceiros nessa jornada, principalmente por conta dos desafios da atualidade. A gente que está na gestão da escola, e quando eu falo a gente, porque nós também estamos na gestão, estamos no chão da escola, no pátio de uma escola, a gente sabe que a gente enfrenta inúmeros desafios. E os parceiros, eles vêm justamente para nos ajudar. A gente sabe que um dos principais diferenciais do Bernoulli é esse projeto de assessoria. A gente teve a oportunidade de conversar com o Marden, no qual fica muito evidente essa preocupação que eles têm e dar esse suporte para as escolas. E eventos como esse também são eventos que, de certa forma, nos ajudam a ouvir especialistas e levar isso para a nossa prática do dia a dia. Eu queria que você falasse um pouco da experiência de ter o Bernoulli, sistema de ensino, como material didático e um pouco também do que você já viu na edição 2026 do Reload. Tudo bem, gente? É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. O Bernoulli é um grande parceiro nosso. A nossa escola, enquanto era só o Colégio Roberto Carneiro, são mais de 10 anos juntos. E o que eu posso falar deles é uma imensa gratidão que a gente tem, né? Porque eles sempre estão do nosso lado, eles sempre buscam nos ajudar no que a gente necessita. Vou dar uns exemplos, né? A gente, em 2019, a gente queria conversar um pouco sobre o simulado, sobre o resultado de Enem, sobre a nossa redação que não estava precisando avançar. Então, eles de imediato já foram lá, já nos organizaram, nos ajudaram a gente avançar significativamente nesses pontos. Depois eu tive com eles no Vale do Silício, na primeira edição de 2023. Que chique, bicho. Olha só. E foi assim, né? Maravilhoso. Voltei de lá com a cabeça a mil. Como é que a gente podia implantar, ajudar, né, na inovação nas escolas. E, mais uma vez, a gente esteve junto, eles me apoiando, trazendo ideias, trazendo assessores para nos ajudar. Legal. E falar do material, né, gente? Falar do sistema, falar do material. O material está sempre inovando, está sempre preocupado com o nosso aluno, com o que vai fazer sentido para o nosso aluno na educação. Então, a gente vê isso, eles sempre avançando em relação a isso, essa preocupação constante de estar mudando, né, de estar trazendo ferramentas que podem melhorar, né? Estão lançando para o ano que vem várias ferramentas junto com a IA para auxiliar o professor, auxiliar o aluno e a nossa gestão também. Aqui, o que a gente já viveu aqui nessa manhã, a gente já volta com a cabeça, já estou com a cabeça aqui pensando em 1000 coisas, 1000 ideias. A gente quer aplicar tudo, né? Doido pra voltar pra casa. Eu sou do que anoto, já anotei ali no meu caderninho um tanto de coisa, a gente tem uma preocupação, né? Falei com o Rodrigo já ali dentro, a gente tem que o que já passou da manhã aí, a questão de gestão de gente, a gente tendo que ter essa preocupação ainda cada vez maior, né? Uma empresa de serviços, e esse olhar, essa estruturação melhor de gestão de gente, ter um ambiente de trabalho saudável, um ambiente que a pessoa goste de estar ali, que tenha uma missão junto com a gente, um propósito, entenda o nosso propósito e fazer parte desse nosso propósito, né? E a questão da cultura, a gente vem trabalhando muito a questão da cultura. E enquanto rede, são culturas diferentes que a gente também está começando a lidar e aprender com isso tudo, né? Esse nosso desafio. Foi falado também um pouco sobre a questão da aplicação da IA,
que a gente também precisa avançar nisso, para o aluno, para o professor e na gestão. Então, foi bastante reflexivo o que foi falado lá dentro. E também a gente escutou ali a Rebeca e o Rodrigo, os dois estiveram comigo no Vale, a Rebeca do Liceu e o Rodrigo do Bernoulli, falando sobre sucessão, que a gente também viveu isso, né? Meu pai, para quem não conhece, meu pai foi um dos grandes educadores de Minas Gerais, e a gente teve que fazer uma sucessão, não da forma que a gente queria, porque ele adoeceu, né? Então não foi uma sucessão pensada. A gente já trabalhava com ele, mas ele era uma pessoa muito forte, tudo era voltado com as ideias dele, e de repente, de um dia para o outro, ele já não estava na escola. Então nós tivemos que aprender na dor, né? Graças a Deus, e eu acho que tenho certeza de onde que ele estiver, ele tá orgulhoso do que a gente construiu juntos. Depois, né, tem 10 anos que isso aconteceu. Mas a gente também, eu fiquei pensando aqui, enquanto a Rebeca falava, que ela está fazendo uma sucessão com o pai dela vivo, ativo, e a gente teve que aprender de uma forma diferente. Isso também, eu acho que as escolas que a gente vê, são muitas escolas têm a gestão familiar, como, né, a gente, Sim. e como que isso é importante para o futuro da instituição, né? Em média, as escolas brasileiras ela tem em torno ali de 34 anos. Então, o processo está acontecendo e está doendo em muitos, viu, Patrícia? Então, a gente realmente precisa capacitar esse gestor hoje a já fazer um processo de sucessão sadio. Vocês conseguiram fazer isso, mesmo com tanta turbulência. Então, parabéns pelo processo. Mas se alguém já passou por isso, então sabe mais ou menos o caminho e ajuda a ensinar. E voltado nessa gestão já de o que vivi e o que eu posso ensinar, Rodrigo, me fala um pouquinho aí como que você vê esse fit cultural. É balela, não é? Porque a gente escuta, né? Tal da cultura, isso aí não precisa trabalhar não, mas como é que você vê isso? E que recado que você deixaria para as outras escolas em relação à gestão dos processos? Como é que você está fazendo isso hoje na frente do grupo? Perfeito. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Como a Patrícia falou, eu acho que quando a gente pensa a história do Roberto Carneiro, nós não teríamos chegado onde nós chegamos hoje sem o Bernoulli, né? Então, acho que o papel do Bernoulli, além de te dar toda essa base do ponto de vista de sistema, de apoio e etc., ele nos deu uma base, uma segurança para que a gente pudesse expandir, né? Então, chegou aquele momento que a gente precisava de um parceiro. Ó, a rede Roberto Carneiro vai crescer, com quem que a gente pode contar, né? E o Bernoulli foi um grande parceiro, continua sendo, e a gente somos muito felizes com ele hoje. Em relação à questão da cultura, Guilherme, realmente é um desafio, né? Quando a gente começa nesse processo de expansão, você tem que lidar com toda a questão de trazer mais gente para dentro da organização, né? De disseminar valores, né? De fazer com que as pessoas entendam efetivamente onde que elas estão, né? E para onde que elas podem ir, onde que elas podem chegar, né? Então, acho que o nosso papel como gestores é muito isso. A gente, e foi dito isso hoje também na palestra de manhã, nós como líderes temos que abrir esse espaço para essas pessoas que estão chegando, assimilarem a cultura, né, e virem com a gente junto na expansão. Então a gente tem feito isso dentro do Roberto Carneiro e a parceria com o Bernoulli ajuda demais. Eu tenho muita dificuldade em fazer com que a cultura ela seja de fato assimilada por todos, principalmente em um grupo em expansão igual vocês estão, porque desestrutura uma equipe. Se a cultura ela é marginalizada, se ela vem de fora, como fazer um processo dar certo? Gente, é só quem vive que sabe a dor e que pode ensinar. Eu sei, Rodrigo, que você também tem uma empresa que auxilia aí no desenvolvimento das escolas. Como é que está sendo esse trabalho? Me conta um pouquinho disso. Então, dentro disso que você falou, Guilherme, o que aconteceu? A gente começou a observar exatamente essa mudança da primeira geração para a segunda geração, né? Então, você tem os mantenedores ali que estão na faixa dos 70, 75, 80, e eles começam, não é se afastar da escola, mas eles começam a visualizar que... Rodrigo, 80 está afastando já da vida, né? Eu e você conhecemos um mantenedor que está com 80 e tantos e continua... Esse é bruto, esse é bruto. Querido seu Manel. Mas então a gente começou a observar o seguinte, você tem o fundador lá em cima, né, e ele começa a se afastar, e você tem a segunda geração, né, como é o meu caso, da Patrícia, né, vocês também.
E aí, nesse movimento da segunda geração, há uma grande dificuldade de você pegar o que estava sendo feito ali, né, e transformar efetivamente aquela escola numa empresa. É verdade. Então, o que a gente tenta fazer hoje, a gente tem dentro do nosso ecossistema, a gente tem uma empresa exatamente de consultoria nesse sentido, né? Escolas ali de 300, 400, 500 alunos que o fundador está se afastando e uma geração mais parecida com a nossa está chegando e ele fala assim, pô, e agora? Eu cresço? Eu vendo? Eu compro? Né? Então a gente tenta, junto com eles, responder essas perguntas exatamente para que ele possa dar esse próximo passo com segurança. Né? Quer dizer, replicar o modelo que a gente tem feito nas nossas unidades da rede para as escolas que têm o mesmo perfil, né, da nossa. Muito bem. Hoje só completando o que o Rodrigo falou, hoje nós temos na rede, né, 3 cidades. Então, hoje nós estamos com 5 marcas e 10 unidades. Nossa. Então, acho que o mais importante nisso tudo é também respeitar a cultura local, né? Nós estamos em Divinópolis, Nova Serrana e Bom Despacho. São 3 cidades relativamente perto, mas cada uma tem a sua cultura. Isso, com os nossos sócios lá em Nova Serrana e Bom Despacho, a gente tem esse cuidado de preservar. Aqui isso funciona, aqui isso não funciona. Legal. Meu público espera isso da escola, diferente do público, às vezes, de Divinópolis, né? Então, é um desafio, né? Não é fácil, mas o mais importante é isso, respeitar a cultura local, respeitar o DNA que a escola já tinha, né? Para ter esse caminho de sucesso, de estar num grupo, fazendo parte de um grupo, somando forças para um bem maior, que é a qualidade de ensino dos nossos alunos. Adaptação sempre necessária, né, gente? Não é o mais forte, não é o mais inteligente que sobrevive, é o mais adaptado. Meu amigo... Sensacional, senhoras e senhores, falamos sobre cultura, e por falar em cultura, hoje nós estamos vivendo essa congregação de gestores focado em desenvolver as melhores práticas. Essa é a cultura do Bernoulli, de ouvir esses gestores e dar voz, como aconteceu aqui agora. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, continue conosco, tem muito conteúdo ainda por aqui. Nós somos o BTO13 e agradecemos sempre a sua audiência. Fiquem com Deus e até a próxima. E lembre sempre, o boss tá on. Valeu.